Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência pelo projeto Simplifica, a nossa oitava semana, né? Que a gente está falando do mundo do trabalho e projeto de vida. A nossa aula de ciências, ela traz como proposta um olhar, né? Pelas lentes da ciência, né? Então, vamos ver como que a ciência impacta na nossa vida, né? Como que o avanço tecnológico, né, o avanço da ciência, a forma de produzir conhecimentos, elas alteram totalmente, né, a nossa vida, seja positivamente ou negativamente, né? Então, nós vamos olhar a ciência como um fator responsável por explicar diversos contextos, diversas indagações ao longo da construção do pensamento humano, né? Então, das perguntas mais simples, né, até as mais complexas, atribuindo aí o método científico de experimentar, de pensar, atribuir respostas para essas perguntas, do que se baseia a ciência, né? E para a nossa aula de hoje, eu vou, digamos, realizar o sonho, né, de muita gente, né? Muita gente tem a ilusão de viajar no tempo, né, voltar no passado, viajar no futuro, né? E por meio da ciência é possível, né? Então nós vamos ver também que a ciência também é história, né? Então eu vou contar para vocês na aula de hoje, olhando por esse ângulo, né, da ciência, a história de uma cidade, né? Uma cidade pacata, né? Muito longe, onde o sol reina. Eu vou contar como que a ciência transformou e evidenciou essa cidade para o mundo, né? Então, essa cidade é a cidade de Sobral, né? Sobral, Ceará, aqui próximo de nós. Nós vamos ver que essa cidade entrou nos holofotes da ciência através de um fato científico, né? Um estudo científico que foi o famoso eclipse de Sobral, né? Então, o famoso eclipse de Sobral evidenciaria aí um dos capítulos muito importantes da história da ciência, que é a comprovação da teoria da relatividade de Albert Einstein, né? Então, naquele ano de 1919, observe que nós voltamos no tempo, né? 29 de 5, né, de maio de 1929, de 1919, naquele ano aconteceria o eclipse de Sobral, um eclipse total, né, do Sol, onde um dos pontos de melhor observação seria nessa cidade. Então, uma comitiva, né, de cientistas, de estudiosos, vieram para Sobral fazer experimentos, fazer essa observação desse eclipse para comprovar aí ou não a teoria da relatividade de Einstein, né? Que é a teoria que ele dizia que o Sol, a luz, né, solar, alteraria o espaço-tempo, né, de acordo de outros corpos, né? Então, a luz de outros corpos é afetado diretamente pela iluminação do Sol, né? Então, o Sol consegue fazer essas alterações no espaço, né? Então, naquele ano, após a comitiva chegar no norte, né, em Belém do Pará, passou um período naquela cidade e, posteriormente, desembarcou em Camusim, né, no porto de Camusim, e dali seguiria para Sobral, pela via ferroviária, para assistir esse evento, né? Então, lembrando, né, que a teoria de Einstein, da relatividade, mas que no evento, no momento, o Einstein não estava, né? Era apenas uma comitiva de outros cientistas. Então, naquele contexto, Sobral, a informação, né, uma cidade pacata ainda, humilde, né? Mas já evidenciaria ali a transformação do que é Sobral hoje, né? Que é a nossa capital aqui da região norte, né? Então, naquele contexto, Sobral seria visto pelo olhar da ciência, né? Então, naquele dia, como eu falei, aconteceria esse eclipse, né? Então, nós observamos aqui
que nós estamos na cidade de Sobral, né? Sobral, né? 75 metros de altitude. E na data do evento, né? 29 de maio de 1919. Então, são 5 horas da manhã, né? Então, nesse contexto, aquela cidade já esperava o tal evento, né? O tal acontecimento, e a cidade viveu esses momentos, esses dias digamos, de holofotes pelo olhar da ciência, né? Então, naquele dia, aconteceria esse eclipse. Então, eu voltei no tempo aqui para a gente vivenciar, porque é a proposta da nossa aula, né? Que é ter esse olhar especial por meio da ciência. A ciência que busca resolver tantos problemas para o nosso cotidiano, né? Nossas transformações de conhecimento da sociedade como um todo passam por esse contexto de ciência. Então, naquele contexto, deixa eu passar aqui o tempo, né? O dia amanheceu nessa expectativa desse eclipse, né? Então, observemos que aqui são 6 da manhã, né? Hora, o pessoal já estava todo mundo observando o céu, à espera do tal fenômeno, né? Então, aqui são 7 horas da manhã. Observe que nós já temos um ponto, né? Aqui uma mancha no Sol, né? É a Lua, né? Já se posicionando aí no alinhamento quase que perfeito, né? Daqui a pouco vai estar perfeito. Terra, Lua e Sol alinhados. A Lua bloqueando a luz do Sol. Temos o famoso eclipse solar, né? Não esqueçam disso, né? 8 horas, né? E quando é 9 horas da manhã, nós temos o eclipse, né? Na sua totalidade, né? Então, vamos observar que nós já conseguimos ver, né, que observe que o sol escureceu, o dia escureceu, né, o dia virou noite, né, e era aquilo que Einstein propunha na sua teoria, né, quando o sol consegue influenciar o espaço, o tempo em relação aos outros astros, né? Então, observem que no dia de Sol, a gente não consegue observar esses planetas, né? Marte, Júpiter, Vênus aqui, Sirius bem aqui, né? Mas, quando o Sol é bloqueado a sua luz, a gente consegue observar, né? O caso, como, por exemplo, se não tivesse atmosfera, né? Nós veríamos o céu por inteiro, né? Então, nesse momento, qual o objetivo da equipe, né? Registrar o céu, né? Registrar outros astros, e aí seria a base de fundamento para a comprovação da teoria da relatividade de Einstein, né? Então, depois desse evento, a cidade de Sobral ficou mundialmente conhecida, né? Porque foi nesse contexto que foi observado esse eclipse, que é um eclipse raro, né? Não é todo dia que acontece. E aí a Sobral entrou no contexto da ciência, né, divulgação por meio desse evento. Posteriormente, nesse evento, a Einstein esteve no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, né, não veio a Sobral, mas o contexto histórico, né, o contexto científico do acontecimento fundamentou-se no contexto, na história da cidade, né? Então, a Einstein tem uma estátua, né, lá, um monumento em homenagem ao cientista. Temos o Eclipse de Sobral, o Museu do Eclipse, né, de Sobral, que é um museu em alusão a esse momento, né, onde reúne registros, né, ou fotos, tem um planetário, né, que é em alusão a esse eclipse, né, tão famoso, né? Depois disso, tiveram os outros eclipses, né? Novas observações como essa foram feitas, né, em outros eclipses. Agora, recente, teve um do deserto do Atacama, né, no Chile. Mas, ao contexto inicial da história, esse eclipse foi que serviu de fundamento para a comprovação da teoria de Albert Einstein. Então, vejamos como história e ciência se relacionam, né, todas as formas de conhecimento. Esse é o fundamento da ciência, né? A contribuição de um, de outro,
e assim se fundamenta o conhecimento científico, né? Então, gente, é essa a abordagem, né? Fiquem aí com a imagem, né, do céu, já clareando novamente, porque o alinhamento vai dando outro rumo, né? E é isso, gostaria de compartilhar essa história, né? Uma história bem legal. Aí está dentro do nosso conhecimento de astronomia, né? Tão próximo de nós, esse contexto. Então, fica aí a dica, um dia visitem o Museu do Eclipse de Sobral e lembre dessa aula, lembre dessa história. Ok? Então é isso, muito obrigado e um bom dia.